Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Tudo bem, igreja? Estão aí? Como vocês estão? Nós estamos iniciando agora a transmissão. Vamos postar em todos os lugares. Eu quero iniciar com uma leitura. Abram suas Bíblias comigo em Judas. Judas, versículo 20 e 21. Para quem não sabia, não sabe onde fica, Judas fica é um livro antes do Apocalipse. 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Judas, versículo 20 e versículo 21. Judas é um livro com um só capítulo. Nós vamos ler 2 versículos de Judas. Vou ler. Judas, capítulo único, versículo 20 e 21. Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Vou ler novamente. Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé. Santíssima fé, igreja. Orem no poder do Espírito Santo. E mantenham-se firmes no amor de Deus. Firmes no amor. Enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Enquanto aguardam. O que fazemos em casa hoje? Hoje aguardamos. É o que fazemos em casa. Aguardamos. A vida eterna, ela não começa só depois que a gente morre ou Jesus vem buscar a sua igreja. A vida eterna, ela começa aqui onde nós estamos. Desde que nós somos salvos, começou a nossa vida eterna. A diferença é que ela não para com a morte. A diferença é que ela continua pela eternidade. Ela continua sem tempo de fim, sem prazo de validade. Então, aqui nós achamos esses 3 pilares. O pilar da santíssima fé, o pilar de estar firmes no amor de Deus e o pilar de aguardar a vida eterna, que Ele nos dará em sua misericórdia. Ele nos dará porque Ele nos ama e nós não merecemos. Ele nos dará pela graça. Você está aí agora, aguardando algo. Você está aguardando que passe esse tempo para você voltar à sua vida cotidiana. Enquanto isso, Deus te dá um tempo de pensamento, de análise, meditação. Alguns não estão trabalhando, estão em casa. Outros estão indo trabalhar com todos os cuidados, poucos. E outros trabalham de casa, muitos trabalhando de casa. Fica com esses 3 pilares em sua cabeça. A santíssima fé da igreja, a sua fé que tem que ser santa, que não pode ser misturada com imundície, com pecado. A sua fé que tem que ser pura, que é santa, santíssima fé. E quando você, como está aqui, ora no poder do Espírito, na sua santíssima fé, você ativa os céus. Você faz a conexão entre você e Deus. Quando você faz isso, você consegue manter-se firme no amor. E então, você aguarda pacientemente a vida eterna. Aquela que já começou aqui e que aguardamos que ela tenha um novo capítulo nos céus. Para quem entrou agora, eu li Judas, capítulo único, versículo 20 e 21. O link não tem. No Amigos GNF tem um link lá. Quando... Tem pessoas assistindo a lição. Quando nós divulgamos ontem o jejum de hoje, do corpo Igreja no Brasil, nós fizemos isso com o pensamento de que é uma das poucas chances de orarmos e jejuarmos com várias igrejas.
Tem poucas chamadas para isso. Igrejas estão todos aguardando juntos a vida eterna. Igrejas estão aguardando que acabe essa epidemia. Nós não queremos colocar em risco nossas vidas, nem as nossos idosos, nossos amados queridos. Nós não temos como medir o preço da vida das pessoas. Mas uma coisa nós temos. Nós temos que nos manter no amor de Deus. Acreditar que esse amor dele é mais forte que qualquer problema que venha sobre nós. É sobre isso que eu quero orar com você hoje. Orar para que a gente se mantenha ligado a esse amor, que hoje coloca milhares, por que não milhões de igrejas em jejum e oração. Vamos orar por isso? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença hoje, Senhor. Pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos direcione nesse tempo de jejum e oração. Nós queremos, Pai, que a nossa fé seja santa, consagrada a Ti, que nossos altares estejam de pé, sem mancha, sem rachadura, sem nada quebrado. Altares preparados para o Senhor derramar o Seu fogo, Pai. Colocamos sobre nossos altares nosso sacrifício agora, Pai, de louvor e adoração. Nosso sacrifício, Pai, de nos prepararmos juntos para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Colocamos agora no Teu altar, Pai. Vem com o Seu fogo, Pai. Como esse texto que nós lemos, nós queremos orar no poder do Espírito e queremos nos mantermos firmes no amor. E firme, Pai. O firme não balança, o firme não treme, o firme não levanta dúvidas sobre esse amor. O firme, ele se mantém no amor que lança fora todo medo. O amor que vem sobre nós não entendemos. Nós sentimos e nos entregamos. Nós correspondemos. O amor que nos amou primeiro. O amor que nos escolheu, ainda quando nós não éramos salvos. Ainda quando éramos pecadores, esse amor nos escolheu e nos possibilitou uma redenção, uma santificação. E é nesse amor que nós oramos, Senhor. Te pedindo, Pai, estamos aqui aguardando em fé. Aguardando, Senhor. Aguardando com a mente centrada no Senhor. Aguardando com os olhos fixos em Cristo. Aguardando em esperança. Estamos aqui, Senhor, aguardando que o Senhor venha nos buscar como igreja. Mas mais que isso, aguardando, Senhor, a chance de nos manifestarmos como filhos de Deus no meio dessa geração, Senhor. Senhor, o mundo aguarda e espera. E nós estamos aqui, Pai. Ô, Pai, nós estamos animados com essa oportunidade de manifestarmos nossa fé. Pai, estamos aqui desejosos de nos reunir como igreja novamente. Aguardando a sua manifestação, Pai. Aguardando que o Senhor nos envie para sermos manifestados como seus filhos nesse mundo. Senhor, aguardando a vida eterna. Aguardando a volta de Cristo. Mantendo essa santíssima fé. Unidos nesse amor. Senhor, nós queremos consagrar esse jejum a Ti. Esse tempo de oração a Ti, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer os médicos. Toda a área médica venha ser fortalecida e protegida. Que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria e capacidade aos cientistas. Que encontrem logo, Pai, as curas e as vacinas. E que o Senhor venha, Pai, unir o Teu povo, casa em casa. Estabelecer uma comunicação entre as casas. E transformar o Seu povo, Pai, em um grande corpo unido. Ainda que não pessoalmente, mas unido em espírito, unido em comunicação, unido em pensamento, unido em atitudes semelhantes. Senhor, vem e levanta a Tua igreja nesses dias. Vem, Senhor, e acende cada casa. Vem, Pai, assopra nas brasas de cada casa. Nos transforma, Pai, naquilo que o Senhor espera de nós. Vem, Senhor. Nós Te convidamos, vem. Vem aqui em nossa casa. Vem. Nós estamos aqui, Pai, unidos em Ti. Vem, Senhor. Vem em nossa casa. Vem em cada casa, Senhor.
Vem em cada seguidor, Pai. Em cada cristão, em cada crente, em cada pessoa que se coloca debaixo da sua presença, que se coloca no teu corpo. Vem, Senhor. Vem e nos capacita para ouvirmos claramente a tua voz e te obedecermos, Pai. Senhor, nos dá ouvidos para ouvir e coração pronto em obedecer. Nos dá, Senhor. E nos coloca, Pai. Nos coloca na posição que o Senhor espera de cada um de nós. Nos coloca, Senhor. Nos acende a vontade de orar, nos acende a vontade de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, de fazer boas ações, de ter coração generoso, Senhor, para ajudar aqueles que precisam. Vem, Senhor. Vem e nos transforma um pouquinho mais parecidos com Cristo. Nos tira, Pai, esse coração de pedra, amargo, duro, frio, desobediente, Pai. Tira e põe o coração de Cristo. Tira, Pai, a nossa mente, Pai. A nossa mente que só pensa em te colocar em segundo plano. E coloca em nós mente de Cristo, Pai. Mente que quer transformar o mundo, mente que quer amar e se entregar, mente que não valoriza sua própria vida. Vem, Senhor. Nós aguardamos que o Senhor venha. Estamos aqui reunidos, Pai, não em Jerusalém, mas cada um na sua casa, aguardando a sua manifestação, a sua presença, aguardando que o Senhor venha. Então vem, Senhor. Nós te convidamos, vem. Vem. Vem mudar a história, Senhor. Nós nunca vimos algo como isso na história. Só que vem mudar a história. Pai, que se hoje, Pai, o número de mortes cair grandemente no Brasil, o número de infectados cair grandemente, todos saberão que foi a tua igreja orando, Pai. Então vem com mão forte no Brasil hoje e muda a nossa realidade, Senhor. Ataca, Pai, esse vírus de frente. O Senhor é o único que tem poder para isso. Libera o teu anjo, Pai, para ir agora rodando a nossa nação e transformando, e limpando, purificando e segurando a transmissão desse vírus, Pai. Pai, demonstra claramente para o mundo todo o que é uma nação orando e jejuando. Pai, hoje nós rasgamos as nossas vestes, nossos corações diante de Ti, Pai, te pedindo, vem. Vem, Senhor. Nós te aguardamos hoje, Pai. Vem. Manifesta o Teu reino no Brasil hoje. Vem, Senhor, com o Teu reino de poder. O Teu reino que é paz, alegria e justiça no Espírito. Vem, Senhor. Vem proteger hoje os doentes. Vem. Vem com poder, Pai, para que seja inconfundível. Para que ninguém ache que foi uma coincidência. Que todos vejam, Pai, o poder da oração e do jejum da sua igreja unida, Pai. Vem, Senhor. Nós aguardamos pacientemente, Pai. Mas pedimos agora com poder, orando no poder do Espírito, dizendo, vem, Senhor. Se manifesta no Brasil hoje, vem. Precisamos da tua manifestação, Senhor. Estamos às portas da Páscoa. Vem se manifestar, Pai. Vem, Senhor. Vem fazer o teu povo comer juntos da tua palavra. Vem fazer o teu povo orar junto. Vem, Pai. Assopra em cada casa agora, Senhor. Acende cada casa agora, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nenhum outro fará isso. Não há Deus como o Senhor em nenhum outro lugar do mundo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder para isso. Vem, muda a nossa história. Vem, Senhor. Coloca, Pai. Ô, Pai, coloca nos livros de história a manifestação do Teu povo unido hoje, Senhor. E o Teu poder no Teu povo. Vem, Senhor. Faz algo incrível no meio do Teu povo. Algo que o Senhor tem prometido há muito tempo. Vem manifestar o Teu Espírito em cada carne, Pai. Em cada casa. Da Tua maneira, Pai. Vem, Senhor. Nós te consagramos esse tempo. Nós pedimos a Ti, vem se manifestar hoje no Brasil. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos com todo o Ministério de Louvor, está doente. Mariana Rouca, Fernando Rouco, Júnior com problema de internet. Então hoje o louvor vai ser aqui. Venham para cá. Vem atrás, esses dois aí, que aí cabe certinho.
Dá bom dia pro povo. Bom dia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de constância não me domina. Há um lugar onde minha fé fortalecida. Há um lugar onde ser paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o amor não viaja. Há um lugar que quando se perde ali se ganha. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Aleluia. Tu és tudo que precisamos, Senhor Jesus. Aleluia. Eu tô 100% sem hoje. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara com a presença. Tenho prazer de te adorar, dia sem diação. E em meu coração só aumenta
recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer, e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Nem ao prazer de te adorar, dias vem, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Amém. Aleluia. Aguenta? Eu preciso que... assim. Bom dia, família GMF. Você vai usar o computador? Hoje, a Spice e a Mia estão participando do culto também. A Spice aqui atrás. Aqui é o rabo, aqui é a cabeça. Tá aqui. Bom, hoje é o Dia Nacional de Oração e Jejum, né? Vários pastores aí ao redor da nação estão participando, várias igrejas. O Conselho Apostólico Brasileiro também está participando, Neuza Tioca, Mike Chia, Apóstolo Nicolau. Então tem muita gente participando, né? O Rogério postou ontem no grupo para o pessoal ir fazer um jejum, deu algumas direções, um jejum mínimo, né? Que todos estejam participando, né? Aqui em casa estamos todos, até os adolescentes e jovens também estão juntos. Só não vou colocar os animais em jejum, mas o restante está todo mundo em jejum. Ainda. Né? Hoje ainda não vou colocá-los em jejum, mas da próxima vez, quem sabe, né? Amém. Essa semana começa a Páscoa.
Então hoje eu quero falar sobre Páscoa com vocês, amém? Eu vou começar lendo a palavra. Na quinta-feira, às vezes a gente costuma pensar que a Semana Santa ou a Páscoa começa na sexta-feira, né? O dia da Paixão, e aí no domingo é o dia da Páscoa. Então a gente tem essa ideia de que são 2, 3 dias de comemorações, né? Mas na verdade, a Páscoa, como Jesus comemorou também durante toda a sua vida aqui na Terra, né? Sua vida física, ela é uma comemoração de 7 dias. Ela começa essa semana, na quinta-feira, e termina na quinta-feira, dia 9, e vai até o dia 16. Começa na quinta-feira, dia 9, ao pôr do sol. Quando não der mais para ver o sol, quando a gente começar a ver as primeiras estrelas despontando no céu, é o início da Páscoa. Nesse primeiro dia é comemorado um jantar. E quando a gente vê nos evangelhos, né, Jesus falando para os seus discípulos para irem e prepararem o jantar da Páscoa, foi numa quinta-feira também, por acaso, né? Então eles comemoraram naquela época, no ano em que Jesus foi crucificado e ressuscitou, o primeiro dia de Páscoa também caiu numa quinta-feira, como vai cair esse ano. Amém? De maneira geral, eu só quero relembrar algumas coisas, né? A gente tem lá em Gênesis ainda a promessa de Deus para Abraão, né? Que ele se multiplicaria, que ele teria uma grande descendência, que seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, que encheria toda a terra. E uma segunda promessa, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, quando a gente fala da descendência de Abraão, a gente está falando de um povo que não são somente os judeus, não são somente os israelitas, mas nós estamos falando de uma descendência que nós fazemos parte. Deus incluiu como descendência, né, como abençoados debaixo da mão de Abraão, todas as pessoas na terra, todas as famílias na terra, e nós fazemos parte disso. Então, Abraão, o pai da fé, é a base, né? É de onde nós viemos descendendo como família, amém? Abraão teve o filho da promessa, Isaac, né? E Isaac, ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E o filho que foi abençoado e que deu continuidade à nação israelita, à nação de Israel, foi o filho Jacó. Ele lutou com Deus, como vocês bem conhecem, a narrativa histórica bíblica, né? E o nome dele foi transformado de Jacó, que queria dizer usurpador, né, enganador, para Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, né? Então, de Israel nós temos as 12 tribos. E uma das tribos mais importantes é a tribo de José, um dos filhos. O Rogério pregou, tem umas 2 semanas atrás, sobre José? Foi isso? Bem, o primeiro culto que foi aqui, né? Acho que o primeiro culto online foi sobre José, né? José teve uma grande importância, houve uma época de fome na terra, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, né, para traficantes de pessoas, que escravizavam as pessoas, e aí ele foi parar no Egito. Só que com a questão de interpretação de sonhos e tudo mais, se vocês quiserem dar uma retomada, podem ver essa primeira pregação online do Rogério, ou vão na Bíblia, né? E leiam toda a história de José no final do Gênesis, né? E aí, José, ele proveu mantimento para todas as pessoas naquela época. Ninguém passou fome, ninguém morreu de fome, porque havia alimento suficiente no Egito. E como o Fábio postou e o Rogério já comentou, né? Eu sei que tem pessoas que estão ficando desempregadas, estão ficando sem renda, né? Eu queria concentrar isso em mim e no Fábio também. Acho que o Fábio está aí online. Eu tinha visto, tá ali? Não, eu tinha visto a cara dele ali. Eu acho que ele está online. Mas eu quero concentrar isso em mim e nele, que é a ação social da igreja, né? Da GNF.
Então você pode me contactar ou contactar o Fábio se houver alguma necessidade, amém? O que nós podemos suprir, como José supriu naquela época, nós vamos suprir agora, amém? Nós somos uma família e devemos seguir como família, né? Provendo uns aos outros, ajudando uns aos outros. E aí José estava no Egito. E nessa época de fome, o pai dele, Jacó, junto com todos os irmãos, né? Todas as tribos de Israel, subiram para o Egito e passaram a morar no Egito. E o interessante é que eles viveram ali por 30 anos em plena paz, né? Estava tudo bem, o faraó daquela época, deixa eu ver se eu anotei, deve ter sido o faraó Sesostris III. O faraó dessa época era amigo, era favorável aos israelitas, né? Ele ficou muito feliz porque José trouxe essa solução para o Egito, então não houve fome na terra e ainda puderam prover para todas as redondezas, né, os povos ao redor alimento. Então ele falou para José, traz toda a sua família para morar aqui, e separou uma boa terra, a terra de Goshen, para Jacó e todos os seus filhos, toda a sua parentela, morarem no Egito, cuidarem de gado, né? Eles trabalhavam mais com pecuária, e ali eles se desenvolveram, cresceram, né? Só que esse faraó que era favorável, né, ao povo israelita, ele morreu depois de um tempo. E o próximo faraó que veio começou a escravizar o povo israelita, porque ele viu que eles estavam se multiplicando muito rapidamente. E ele pensou, é melhor nós escravizarmos, porque esse povo pode se revoltar contra nós e tomar toda a nossa nação. E eles tinham a bênção de Deus, né? Então eles se multiplicavam mesmo, tinham muitos filhos, o seu gado era saudável, se multiplicava, né? E isso foi acontecendo. E de repente, os israelitas que se viam ali numa condição boa no Egito, começaram a ser escravizados. E a escravidão era muito dura. Nenhuma escravidão é fácil. Quando a gente olha para a história da nossa nação, para o nosso passado, para a história dos Estados Unidos, tantas outras nações, né, que tiveram essa escravidão institucionalizada em suas nações, né, a gente vê as atrocidades que são cometidas, né, trabalho forçado, trabalho pesado, sem descanso, apanhando, né, sendo torturado, e isso aconteceu com os israelitas, com o povo de Deus. E não foi por 5, 10 anos, né, foram por 400 anos de escravidão. E o povo clamava, e o povo chorava, e o povo perguntava, onde está Deus, né? Deus, olha para nós, olha o nosso sofrimento, né? Havia um clamor. E 400 anos depois, né? Um pouquinho antes de 400 anos se completarem, nasceu Moisés. E na época, era um outro faraó, esse Tutmés III, deve ter sido Tutmés II, por aí, ele deu ordem para matarem todos os meninos israelitas que nascessem. Por quê? Eles estavam se multiplicando demais, ainda como escravos. E aí o faraó achou que eles podiam se rebelar e tomar a nação do Egito para eles, né? Porque eles estavam se tornando muito fortes. Então vamos dar uma olhadinha em Êxodo 1. Se você puder abrir aí, abre Êxodo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Vamos lá para o versículo
10. O que o faraó disse, né? Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito, então, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servides de parteira as mulheres israelitas, examinai. Se for filho homem, matai-o, mas se for mulher, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz seus filhos. Então, versículo 22. Ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então as parteiras não cumpriram, elas não quiseram ter as mãos sujas de sangue, elas obedeceram a Deus, não cumpriram o mandato de Faraó. Mas mesmo assim, né, encapetado esse homem, né? Ele, usado pelo inimigo mesmo, ele ordenou que todo o povo egípcio, quando visse que nasceu um menino, tomassem aquele menino da família e jogassem no rio para morrer afogado. E aí vem a narrativa que todos nós conhecemos, né? O nascimento de Moisés, aí no capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, para que ninguém conseguisse pegá-lo, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto, né? Preencheu ele com betume, com piche, colocou o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino, né, que era Miriam, foi acompanhando aonde que aquele cestinho com Moisés dentro estava indo. E aí, a filha do faraó foi tomar banho no rio Nilo. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo elas o cestinho, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão e disse: este é menino dos israelitas. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma mulher israelita que sirva de ama e crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai, pois a moça e chamou a mãe do menino. Então a própria Miriam, a irmã de Moisés, né, perguntou aqui para a filha de Faraó: você quer que eu chame alguém para amamentar, para cuidar do bebê? E Miriam, muito esperta, né, foi e chamou a própria mãe para cuidar do filho, né? Então a mulher veio, ela recebia um salário e tomou o menino e criou. Então a mãe de Moisés recebia um salário para criar o próprio filho, né? Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Bom, contextualizando um pouquinho. Naquela época, os bebês, eles mamavam no peito da mãe até aproximadamente 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Eram uns bezerrinhos. Estão olhando aqui, Jesus. Mas era bem isso. 5, 6 anos de idade, a criança ainda mamava. Então, acredita-se que Moisés ficou com a mãe
com os irmãos até uns 5, 6 anos de idade. Depois foi ser criado pela filha de Faraó dentro do palácio. Será que ele sabia da origem israelita dele? Lógico que sabia, né? Enfim, mas ele cresceu como um príncipe, né? Muito belo, formoso, pomposo, com todos os privilégios da realeza. Só que daí, quando ele tinha uns quase 40 anos de idade, ele estava passeando pelo reino do pai dele, né? Do pai adotivo, né? E aí, de repente, ele viu os israelitas sendo escravizados, sendo chicoteados e tudo mais, um indo contra o outro, né? Vamos dar uma olhada aqui para frente um pouquinho. Acho que passou. Tá no 2. Aqui. A partir do versículo 11, 2:11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, seus duros trabalhos, né? E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 israelitas estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu irmão? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar aos animais. Então vieram os pastores e os enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, defendeu as mulheres e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. E aí depois disso, o faraó, né, que Moisés temia, morreu. Muito obrigada. O faraó morreu e o filho dele, mais velho, né, tomou posse do trono, que provavelmente era Tutemés III. Tutemés II morreu, Tutemés III subiu ao trono como faraó. Vamos para o capítulo 3, né? Esse é um dos capítulos mais importantes aí no começo, aí no Pentateuco, né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Olha a sarça ardente aí. Como que era aquele louvor antigo, gente? Lá na sarça ardente, lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Tá vendo? Ele é velho. Ele lembrou. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou torturadores.
Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: diga que eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diga: o Senhor, o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tenho feito, o que vos tem sido feito no Egito. Portanto eu disse: farei vocês subirem da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos ao rei do Egito e dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, nos deixe ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará vocês irem. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois ele os deixará ir. Eu darei mercê, misericórdia a este povo aos olhos do Egito. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, de ouro e vestimentas, as quais porei sobre seus filhos e filhas, e despojarei o Egito. Amém? Então aqui a gente vê a ordem de Deus para Moisés, o chamado de Moisés como salvador, como libertador do povo de Israel, como aquele que vai libertar o povo de Israel de sua opressão. E aí acho que todos conhecem a narrativa, né? Mas o faraó não deixa. Arão vai para ajudar Moisés, porque ele acha que ele tem língua pesada e tal. Muitos teólogos acham que provavelmente Moisés gaguejava um pouco, né? Então, Arão, que é o irmão de Moisés, vai junto com ele diante do faraó em todos os momentos, né? Fala com o povo junto com Moisés, então ele meio que vira um porta-voz de Moisés. Vocês podem seguir a leitura aí até o capítulo 13, tem toda essa narrativa, quem tiver interesse depois. Enfim, e aí ele vai. E Faraó, vez após vez, diz: não vou deixar o povo ir, não vou deixar o povo ir. E começam a vir pragas enviadas por Deus. O primeiro sinal que Deus dá é que o rio, as águas do rio se transformam em sangue, né? Então o rio Nilo era considerado por eles também uma divindade, né? E aquele rio, ele se transforma em sangue, os peixes morrem. Então não há vida dentro do rio. E o faraó pede para eles orarem para o rio ser sanado e tudo mais, e Moisés ora, e Deus sara aquele rio, e o rio volta a ser saudável novamente, e Moisés volta atrás com a sua promessa de deixar, o faraó volta atrás com a sua promessa de deixar o povo ir, e não deixa o povo ir novamente. E isso, praga após praga. Então tem a praga do sangue, a das rãs, imagine rãs subindo pela sua casa, na sua comida, em tudo quanto é lugar, né?
e você não tem o que fazer. Você dormindo até com as rãs. Eu acho que a Spice está sonhando com as pragas aqui. Calma, filho, calma. Como ele está falando das pragas, fica tranquilo. Tá tendo pesadelo. Depois vem a praga dos piolhos, das moscas, tem a peste, né, as úlceras na pele, que eles começam a se coçar e vai abrindo feridas gigantes. As chuvas que destroem tudo, os gafanhotos. E a 9ª praga, as trevas. Tudo fica escuro durante o dia. Então, assim, cada uma dessas pragas, Faraó fala que vai deixar o povo ir, não deixa o povo ir, né? E o interessante, na casa dos egípcios as pragas acontecem, mas e na casa dos israelitas? Não acontece nada, eles estão protegidos, né? E nada acontece. Então é como se aquela praga passasse por cima da casa dos israelitas e fosse para a casa dos egípcios, atingisse os egípcios, mas os israelitas estavam bem. Enfim. E aí vem a última praga. Nessa última praga se inicia a primeira Páscoa. Deus dá ordem para Moisés, que é para ele, cada casa, vamos ler, né? Cada casa, está no capítulo 12 de Êxodo. Cada casa pegar um cordeiro ou um cabrito, né? Matar aquele bichinho e comer ele inteiro dentro da casa, por famílias. E se a família é muito pequena, junta com a família vizinha para comer inteiro, para não sobrar nada. Nem o osso daquele cordeiro pode ser quebrado, né? Ele tem que ser comido inteiro e os restos serem queimados depois. E o importante, o sangue daquele cordeiro, daquele cabrito, ele deveria ser passado, como se fosse um pincel, mas é uma coisa de isopo, né? Que eles usavam, e era passado nos umbrais da porta, né? Nos batentes da porta, do lado de fora. Porque a última praga estava chegando. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 11, antes de ir para o 12. Fala agora, versículo 2. Aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto às águas, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em todo o Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da terra. Capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, então convidará o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, para que todos possam comer. Calculai quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano,
podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarás até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã seja queimado. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento da sua casa, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto para sempre. Desde o dia 14 ao anoitecer, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache fermento em suas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação. Todo peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as suas casas. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, como se fosse um pincel, né? Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Portanto, o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em suas casas para os ferir. Guardai, pois, este estatuto para vocês e seus filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este ritual. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Nós passamos um versículo aqui, né, falando que eles passariam o hisopo com o sangue nas portas, entrariam nas suas casas e não sairiam das suas casas, até que Deus ordenasse que eles saíssem. Bom, a gente está num tempo de não sair de casa, né? Nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, amém? Então é uma ordem que vem para todos que podem, não saiam de casa, saiam somente o necessário e protegidos, né? Muitas vezes eu tenho ouvido nesses dias de cristãos até falando: eu não tenho medo, Deus é que cuida da minha vida, eu vou morrer na hora que Deus quiser, etc e tal. Mas muitas vezes nós estamos também desafiando a Deus, né? É um tempo da gente ficar dentro de casa. Assim como Deus falou para esse povo naquela época: fiquem dentro de casa, porque vai passar uma praga.
E se vocês estiverem para o lado de fora, vai atingir vocês. É para vocês ficarem dentro de casa. Amém? Então, eu queria trazer, né? Isso veio agora forte na minha mente, né? Que nós precisamos ficar dentro de casa. E o povo de Deus teve que ficar dentro de casa nessa época, para não ser atingido por essa praga. Amém? Então, vamos obedecer, né? Vamos fazer a nossa parte como cidadãos brasileiros, né? Cidadãos do reino de Deus. É tempo de ficar em casa. É tempo da gente se recolher, da gente se proteger de toda a praga que está ao nosso redor, amém? Mas continuando, a praga veio, os filhos dos egípcios, todo o filho mais velho morreu, inclusive os animais, o mais velho morreu, de todas o gado, de todos os animais de estimação, tudo que havia no Egito, o mais velho morreu. E aí mais para frente nós vemos que daí então o faraó permitiu que o povo saísse e fosse adorar a Deus no deserto, né? Um pouquinho mais para frente, cadê o cântico? É o capítulo 15. Capítulo 15, eles já estão no deserto, estão continuando a celebração da Páscoa, né? Os primeiros dias. E aí, Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor. Olha o cântico em Êxodo 15. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba o que se levanta contra ti. Envia o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Deuses com letra minúscula, tá? O nosso Deus tem letra maiúscula. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com tua força levaste a habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás o povo e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó com seus carros e seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Amém? E aí, a partir do versículo 20, nós vemos a profetisa Miriam e todas as mulheres dançando com tamborins na presença de Deus, né? Então, eles se alegrando, porque agora eles não eram mais escravos no Egito, agora eles tinham sido libertos. Amém. Amém? Bom, os judeus comemoram até hoje essa libertação do Egito. Mas o que eu quero dizer? E semana que vem a gente vai continuar ainda falando da Páscoa do Senhor, mas nós vamos entrar em alguns detalhes hoje.
O nosso cordeiro pascual, aquele cordeiro que o sangue foi passado na porta, hoje nós não precisamos mais sacrificar um animal. Existe um cordeiro que foi sacrificado, que é o Senhor Jesus. Ele veio como homem, ele nasceu como um homem, como uma criança, um bebezinho comum, de uma mulher jovem, noiva, virgem ainda, uma mulher jovem, e ela engravidou pelo Espírito Santo. Apareceu um anjo para ela, para Maria, disse para ela não se preocupar, porque o que havia nela era do Espírito Santo, porque ela temia até ser apedrejada, né? As mulheres adúlteras eram apedrejadas naquela época. Mas Deus falou para ela, né, através do anjo, não se preocupa, porque o que você está carregando vem de Deus. Amém? E aí nós vemos Jesus vivendo toda uma vida em santidade, cresceu, foi um adolescente, foi um jovem, foi um adulto e nunca pecou. O cordeiro não tinha que ser sem mancha, perfeito, sem mácula, sem nenhum defeito. Aqui nós temos o cordeiro, era uma tipologia de Jesus. Aqui nós temos o cordeiro, que é Jesus, sem mancha, sem defeito, sem pecado, sem ter desejado mal para ninguém, né? Sem pecado em pensamentos, em palavras ou em atitudes. Santo, completamente santo. 100% homem, sofreu, né? Teve emoções como a gente, mas 100% Deus também. Todo o poder de Deus estava dentro dele. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Quando o atacaram, ele não podia simplesmente destruir tudo, né? Como num jogo de videogame, né? Dar um Haryugi lá e acabou tudo. Braço para um lado, perna para o outro, como diz o Rogério, né? Mas ele não fez isso. Porque ele não usurpou do poder dele. Ele usou o poder de Deus apenas para curar, para ressuscitar mortos, para libertar os cativos de demônios, né? Então ele usou o que Deus colocou nele, todo o poder que estava nele, como sendo o próprio Deus na terra, apenas para nos abençoar. Em nenhum momento ele tirou proveito para si mesmo do poder que havia dentro dele. Amém? Vamos dar uma olhada em alguns versículos aqui. Os judeus, eles estão esperando até hoje o Messias. Eles acreditam que o Messias virá. Então, há muitas profecias bíblicas no Velho Testamento que falam do Messias. Rogério, vem aqui do meu lado que você vai ler algumas coisas também. Bíblia. Pegar água só. Holy Bible. Mas vamos dar uma olhada. O que os judeus acreditam, né? Que o Messias iria trazer para casa os judeus e restaurar Jerusalém. Então, todos os judeus que estão fora de Israel, eles acreditam até hoje que o Messias vai trazer todos de volta e vai restaurar Jerusalém. Hoje, em Jerusalém, no Monte do Templo, há uma mesquita muçulmana, islâmica, né? Então, no final dos tempos, antes do final dos tempos, né? Naquele lugar vai ser construído o templo de Deus, um templo judaico, como havia no Velho Testamento e ainda na época de Jesus. E eles acreditam que o Messias vai trazer redenção espiritual e também política. Então, na cabeça deles, quando eles viram Jesus que não tinha poder político, eles rejeitaram Jesus como Messias. Porque imaginavam que o Messias viria para reinar já nessa primeira vinda, né? Então, eles ignoraram também algumas profecias. Mas vamos dar uma olhada em algumas. Abre aí em Isaías 11. Eles também acreditavam que o Messias reinando de Jerusalém, ele ia tornar o centro do governo mundial Israel, Jerusalém. Então, o centro do mundo seria Israel, através do governo do Messias, né? Isso vai acontecer, mas lá no futuro, também. E eles acreditavam que já aconteceria isso na primeira vinda do Messias. Isaías 11, né? 11 e 12. 11 e 12? É. 11 e 12. 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 11 e 12
Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restarem na Síria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Ramate e nas distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações, e reunirá os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os confins da terra. Dá uma olhada em Jeremias 23:8. Então, aí um texto mostrando, né, que a expectativa deles, trazer todos os israelitas do mundo de volta para Israel. Jeremias 23:8. Em vez disso, dirão: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde havia os exilado, então viverão em sua própria terra. Amém. 33. Jeremias 33? Porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Isaías 2, de 2 a 4. Acho que esse é o último dessa parte. Vamos ver. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. E povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos, e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos, resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Amém. Eles acreditavam que o governo seria estabelecido ali e todos os povos da terra viriam para adorar ao Senhor, e a lei de Deus seria estabelecida em toda a terra a partir de Jerusalém, a partir de Israel. Isso vai acontecer, provavelmente no governo do milênio de Jesus na terra. Mas eles acreditavam que já ia acontecer na primeira vinda do Messias, amém? Então, para os judeus, ainda estão esperando o Messias que vai fazer isso. O Messias trará paz para Israel e para o mundo. Tá não precisa ler esse, mas se quiser anotar aí. Isaías 11, de 6 a 11. O Messias trará paz para Israel e para o mundo. O Messias vai restaurar a lei judaica como a regra da terra e vai estabelecer um sistema de tribunais religiosos. Eu acabei de traduzir um livro essa semana passada, né? Ainda estamos fazendo os últimos retoques, né? De configuração, mas terminamos a tradução. E nesse livro, ele cita um pouco sobre as leis nos Estados Unidos. Eu achei muito interessante. As leis americanas, elas não se aplicam ao povo judeu, ao povo israelita que mora nos Estados Unidos. Então, para decisões sobre negócios deles, entre eles, é decidido por um tribunal religioso. Até hoje. Dá para imaginar isso? E os Estados Unidos permitem. Eu achei, assim, incrível isso, né? Então, eles não levam os seus irmãos a um tribunal secular, um tribunal comum, um tribunal como o nosso aqui. Aqui no Brasil, eu não tenho conhecimento se isso existe. Mas nos Estados Unidos, os judeus, eles vão aos próprios tribunais, que são tribunais religiosos, para decidir questões de casamento, se há divórcio, né? Todas essas coisas eles decidem entre eles. Coisas sobre negócios, sobre dívidas, todo tipo de situação judicial. Eles decidem num tribunal próprio. Então aqui a gente vê essa palavra, né? Que os próprios filhos de Deus é que vão decidir, né? Vai haver um tribunal religioso a partir de Israel. Que mais? Outra coisa que eles esperam, né? Está em Jeremias 33, 18. Você pode ler, Rogério? Isso é importante.
que o Messias vai reconstruir o templo sagrado e restabelecer a adoração no templo, né? E na verdade Jesus vai e profetiza que não ia sobrar pedra sobre pedra, né? E em 3 dias se reergueria. Ele estava falando sobre o corpo dele, sobre ele mesmo, sobre a sua morte e ressurreição, mas também aquele templo da época de Jesus, ele foi completamente destruído. E realmente não sobrou pedra sobre pedra. Então imagina um judeu que está esperando que o templo seja muito melhor, né? Na época de Isaías, eu acredito que estavam sem templo, talvez, né? Então, espera que o Messias reconstrua o templo. E aí Jesus, como Messias, diz que ele destruiria o templo, né? Então, assim, para eles, era um paradigma muito grande. Né? Era difícil de entender e de bater com as escrituras, né? Que eles tinham na época, principalmente os fariseus, os grandes estudiosos da época, os saduceus, os fariseus, eles tinham uma dificuldade muito grande de entender, porque eles queriam entender Deus apenas com o seu raciocínio mental, com a sua, como que se diz? Intelecto? Com o seu intelecto, né? Com o seu intelectual. Eles não estavam vendo Deus na vida de Jesus. Já os mais simples da terra, eles conseguiram enxergar Deus em Jesus. Eles conseguiram ver todos os sinais do Messias em Jesus, né? Pode ler, Rogério. Jeremias? 33:18. Não. Não é? Vê se é Ezequiel 44:15, então. Vai vendo. Ezequiel. Da reconstrução do templo, não é? 44:15. Mas, de qualquer forma, eles esperavam que o templo fosse reconstruído e que haveria o restabelecimento da adoração. Agora, quando Jesus falou que destruiria o templo em 3 dias e tal, eu acho muito interessante. Porque no ano 70 depois de Cristo, né, quando começou ali a grande perseguição mesmo, já estava ocorrendo a perseguição aos cristãos, mas ali se intensificou a perseguição aos cristãos, aos judeus, né? O templo foi completamente destruído pelo exército romano. A ponto de desmantelar as pedras, eram grandes, né? Pedras talhadas para formar as paredes do templo. Desmantelaram pedra sobre pedra, porque havia muito ouro no templo. Então eles tacaram fogo e o ouro escorria para ser retirado e roubado, levado embora aquele ouro, né? Aquelas peças que eram preciosas. Então a palavra que Jesus falou que não sobraria pedra sobre pedra também se cumpriu. Né? É bem interessante isso. É esse? Não. Bom, eu tô com a referência aqui errada, se o Rogério achar, a gente lê para vocês. Mas vamos lá. E os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias por causa dessas coisas, né? Eles tinham outras expectativas. Porque ele não cumpriu essas expectativas. Porque essas expectativas, elas são para a segunda vinda. Existiam outras coisas a respeito de Jesus, né? Que viriam. Mas o interessante é que, ao longo dos anos, muitos homens apareceram em Israel e os judeus pensavam, esse é o Messias, aquele é o Messias, e não era. Houveram muitos pseudo-messias, falso messias, né? E Jesus tinha alertado sobre isso. Em Mateus 24, do 4-5, diz assim, e Yeshua, Jesus, respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou ungido, e enganarão a muitos. Até nos nossos dias, agora tem o Henrique Cristo, né? Tem mais algum? Deve ter. Deve ter alguns espalhados por aí, mas tem o que é mais famosinho aí hoje em dia é o Henrique Cristo, né? Mas no passado muitos disseram que eram Messias e levaram as pessoas até a morte, né? De cometerem suicídio porque o mundo está acabando e várias outras coisas que eles diziam, né? Tem até filme que passava na sessão da tarde sobre o David Koresh, né? Que foi na década de 70, mais ou menos, né? Mas aí nós vemos, né? No Novo Testamento, várias palavras sobre Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Em João 4, 25 e 26 diz assim: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Ungido, vem. A mulher no poço, né? A samaritana. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Então, Jesus assumindo sobre si. Muitos outros vieram lá em Israel e não chegaram a dizer que eram o Messias, até hoje, lá em Israel mesmo. As pessoas que apontavam e pensavam, acho que ele é o Messias. Mas aqui nós vemos Jesus assumindo a sua posição de Messias, declarando que ele é o Messias. E aí, quando nós vemos também em Lucas 4, 18 a 19, Jesus lendo, né, Isaías 61 no templo. Isso eu queria dizer para vocês. Eu acho muito importante isso. Eu já falei na GNF. Nada do que a gente vê na Bíblia é por acaso. Todos os textos bíblicos se conectam espiritualmente muito fortemente. Até hoje em Israel, cada dia do ano, existe uma... É paraxá que chama, né, Nicole? O texto do dia, né? Existe uma paraxá, que é o texto que é lido naquele dia. Isso judeus ao redor do mundo, no mundo inteiro. Então, hoje, todos os judeus, vamos dizer, estão lendo o finalzinho do Gênesis, né? Devem estar por aí, porque nos próximos dias, quando entra a Páscoa, eles estão lendo Êxodo, né? Mas, enfim, imagina que no mundo inteiro, judeus espalhados, naquele dia, estavam lendo Isaías 61. E aí, quando entra no templo em Jerusalém, nesse dia, era dia de quem ler a Bíblia, a Taná? Era o dia de Jesus ler. Imagine quando você vai numa sinagoga hoje, uma sinagoga messiânica, nós já fomos em uma, né? Tem as pessoas específicas que vão ler naquele dia, né? Então, eles passam pegam aquela Bíblia bonita lá e tal, vão passando, e tem as pessoas certas que vão ler, né? Isso é escolhido antecipadamente. Jesus tinha sido escolhido para ler naquele dia. E esse trecho, e aí ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a sarar os quebrantados do coração, para pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 a 19. Para o espanto de todos, este simples carpinteiro, filho de José, então enrolou o pergaminho, sentou-se e disse... Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 21. Imagina a ousadia de Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Leu o trecho do dia que estava sob sua responsabilidade, dizer: hoje se cumpre sobre vocês essas escrituras. Sou eu o Messias, eu sou ungido. Ele me ungiu. Amém? E, na verdade, o que a Bíblia tem a dizer sobre o Messias é bastante diferente do que os judeus tradicionalmente acreditam sobre o Messias. Vamos dar uma olhadinha, né? Mateus 24, do 23 a 25, diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o ungido está aqui ou ali, não creia. Porque surgirão falsos cristos e profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Então, Jesus já nos alarmou, né? Se aparecer alguém dizendo, eu sou o Cristo, eu vim, eu cheguei, não é. Vamos ver, então, quem é o verdadeiro Messias, que a Bíblia diz, né? Eu vou dar uma lista de versículos aqui, agora eu quero que o Rogério leia também, porque são versículos que a gente vê no Velho Testamento, a profecia sobre Jesus, e no Novo Testamento o cumprimento, tá? Então, os judeus daquela época, na verdade, o que aconteceu? Eles pega só o do Novo Testamento, que eu leio do Velho, tá? Os judeus, eles olharam
para as escrituras que era do seu interesse. Ele vem como rei, ele vai reinar, ele vai nos libertar da opressão dos romanos, blá blá blá. Mas eles não leram todas as profecias e pensaram, opa, será que a gente está falando em 2 momentos específicos da vinda do Messias, né? Então vamos dar uma olhada. Ó. Ele nascerá de uma virgem e será chamado Deus conosco, Emanuel. Está lá em Isaías 7,14. Mas vamos dar uma olhada no cumprimento no Novo Testamento também. Mateus 1,23. Nicole pode ir anotando o velho e o novo aí, por favor? Nascerá de uma virgem, Isaías 7,14, Mateus 1,23. Pode ler Mateus 1,23. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Ele iria nascer em Belém. Belém, o significado da palavra Belém, que é Bethlehem, é casa do pão, é casa da provisão, é onde as nossas necessidades são supridas, né? A gente vê isso no Velho Testamento sendo profetizado em Miqueias 5:2 e no Novo Testamento, Mateus 2:1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém. Essa daí? Chegar a Jerusalém. Tá. Só um. Aqui eu quero fazer um adendo. A gente viu na história de Moisés, o diabo tentou ceifar a vida de Moisés. Todas as crianças até 3 anos, meninos, eram mortos afogados. Aqui, Herodes lança o mesmo, porque os reis magos passam e falam, olha, tá para nascer, né? Existem profecias de que está para nascer o rei de Israel. E Herodes pensa, opa, vamos matar esse rei, não vai nascer não. Então manda matar todas as crianças até 3 anos. E Maria, juntamente com José, tem que fugir com o bebê Jesus. Eles fogem de Belém, porque vem essa ordem de matar. Hoje nós podemos ver em muitos locais o aborto sendo legalizado, mas isso não é coisa nova. Você vê o aborto institucionalizado em Israel, nessa época aqui, o aborto lá no Egito, mas é um aborto muito pior do que, não sei se existe pior ou melhor, mas é um aborto da criança que nasce viva e ela é assassinada, então é um verdadeiro assassinato. Muitas pessoas defendem o aborto, né? Até o 1º mês de gestação, até o 3º mês de gestação, até o 6º. Hoje em dia, existem leis em alguns estados americanos, e eu fiquei assim, estarrecida ao descobrir isso, que permitem o aborto a termo de um bebê de 9 meses, né? Um bebê perfeito. Aliás, ele é perfeito desde a fecundação. Nós somos contra todo tipo de aborto, né? Desde o comecinho até o fim. A não ser em casos de risco de vida para a mãe, né? Então, isso já é um outro assunto, é um caso médico, né? Mas em outros casos, não. E a gente vê que hoje é como se nos Estados Unidos, eu não sei se em outros locais da Terra, mas em alguns estados lá isso é permitido, né? Poucos médicos fazem isso, eles não gostam de fazer, né, por razões óbvias, mas alguns fazem e é permitido em alguns estados. Eu não sei se em outros lugares do mundo isso também acontece, mas você veja que a estratégia do diabo é sempre a mesma. Vamos matar todos os bebês, vamos matar os até 3 anos, né? Hoje em dia, vamos fazer o aborto até o 1º trimestre, até o 2º, até o 3º, se nascer vivo, mate. Né? Até onde nós vamos chegar? Daqui a pouco vão dizer que até os 3 anos de vida pode matar o seu bebê? Né? Então pense nisso, o quanto a nossa cultura está sendo cheia de uma cultura de corrupção, uma cultura de humanismo, uma cultura diabólica egípcia, de uma cultura diabólica romana antiga, que era conduzida pelo próprio inimigo. Aonde que nós estamos pisando, né? Aonde que você está pisando? Até onde os nossos pecados vão? E aí nós vemos mais um pouquinho. Ele seria desprezado e rejeitado por seu próprio povo. No Velho Testamento, isso está em Isaías 53:3. Então, se o cara era muito estudioso na época, ele devia ter lido isso aqui, né?
opa, ele está sendo rejeitado, será que ele não é o Messias? Mas nem desconfiaram, né? E a gente vê isso no Novo Testamento em João 1,11. João veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Ele iria sofrer terrivelmente. Está lá em Isaías 52,14, não precisa abrir, mas aí no Novo Testamento a gente vê em todos os evangelhos o sofrimento de Cristo a partir da sua prisão no jardim do Getsêmani, né? Então ali ele começa toda a Via Crucis, né, que a gente chama, né? Então se você for para Israel, eu não fui ainda, eu quero ir, mas tem todo esse caminho onde Jesus foi martirizado, né? Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi machucado, ele foi esbofeteado, né? Então foi muito feio. E isso foi previsto em Isaías, né? 52,14. Ele seria perfurado e ferido por nossos pecados. Em Isaías 53,5 fala disso. E aí nós vemos em todos os evangelhos, né, a descrição a narrativa da crucificação. Ele foi perfurado. Ele levaria sobre si o castigo que todos nós merecemos. Isaías 53,5 ainda. 1 Pedro 2,24. Pode ler? Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Amém. Lá no Velho Testamento, isso é profetizado em Isaías 53,5, mas lá na primeira Páscoa, no povo do Egito, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados, pela morte do cordeiro, que ali já simbolizava Jesus. Eles foram libertos, eles foram sarados de suas feridas, de suas pisaduras, de suas torturas, amém? E o mesmo hoje conosco. Ele não iria abrir a boca em sua própria defesa. Está lá em Isaías 53, como cordeiro mudo seria levado ao matadouro. Isso aconteceu. Ele não se defendeu. A gente vê em Mateus 27, do 12 a 14. Ele iria morrer de uma morte prematura. 33 anos de idade, provavelmente, né? Uma morte bem jovem. Isaías 53, 8, a gente vê essa profecia. E isso acontecendo nos evangelhos, né? Lucas 23, 46, por exemplo. Ele iria morrer com o ímpio, mas seria enterrado com os ricos. Olha que profecia interessantíssima. De Isaías 53, 9. Ele morreu com os ímpios, né? Um ladrão de cada lado, que escarneceram dele. Mas um dos ladrões se arrependeu antes de dar o último suspiro. E Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então a gente vê aí, e como que chama José de Arimateia, que levou o corpo dele, né? Um homem rico, José de Arimateia, pediu para levar o corpo de Jesus quando foi retirado da cruz, né? Embalsamar, fazer todo o ritual de enterro, né? De velório que eles faziam, enfim. Ele seria erguido da morte para a vida, Salmos 16, 10. E a gente vê isso em Atos 2, 29 a 32, Mateus 28, de 5 a 6, a sua ressurreição. Semana que vem nós vamos falar só sobre ressurreição, então não vamos entrar em detalhe agora sobre isso. Ele se sentaria no trono de seu pai Davi e governaria para sempre, Isaías 9, de 6 a 7. E a gente vê isso falado também em Lucas 1, do 30 ao 33. Todas estas profecias, exceto essa última, já foram cumpridas no verdadeiro Messias, que é Yeshua, o nosso Senhor Jesus. Então ele vai se sentar no trono. Essa ainda não se cumpriu. No trono de Davi, aqui na terra. Amém? E isso provavelmente aconteça no milênio, na segunda vinda de Jesus, né? A gente vai ver isso terrenamente cumprido. Então, nós vemos todo o cumprimento na vida de Jesus. Eu quero fazer um paralelo com vocês, para que vocês pensem nisso, né? A Páscoa de Jesus,
A Páscoa de Jesus, ela remonta para essa primeira Páscoa de Israel. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso Salvador. Jesus nos tira da vida de pecado, da nossa vida no mundo, da nossa vida no Egito espiritual, da nossa vida com a tolerância ao aborto. Eu não estou praticando, o outro pratica, não tem nada a ver com isso, né? Sangue inocente sendo derramado. Com a nossa tolerância à mentira, ao engano, à corrupção, né? Então, existem muitos pecados que às vezes nós pensamos que isso não nos envolve. Mas Deus fala, nesse tempo de Páscoa, principalmente o ano inteiro, mas agora é tempo de Páscoa. É um tempo de nós tirarmos o fermento, o pão levedado da nossa vida espiritual, da nossa casa, tirar a sujeira que está sobre nós. É tempo de libertação. Nós precisamos sair da escravidão do pecado. Se há algo em submissão, mentira, engano, corrupção na sua vida, corrupção é simplesmente não entregar o troco a mais que você recebeu, meu querido, né? Se você tem algo escondido com os seus pastores, ou com o seu marido, ou sua esposa, ou você está escondendo algo na sua família, isso é mentira, né? Então, a mentira, o engano, as traições, a soberba, o orgulho, né? Todas essas coisas são pecado. E às vezes nós olhamos apenas para o pecado que é muito evidente, o pecado do outro que é visível. E opa, tá pecando. Olhe para dentro de você nesses dias. Esse tempo de Páscoa, Deus quer nos libertar. Porque Jesus é o nosso cordeiro suficiente, exclusivo, único, não precisamos de outro cordeiro. E como eu disse logo no começo dessa pandemia aqui no Brasil, né? Pra gente passar um suco de uva nos umbrais da porta. Eu quero te falar isso novamente, eu sei que a maioria já fez. Quem não fez, passe isso hoje ainda, declarando que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro da Páscoa, que é o nosso Salvador, está sobre a nossa porta, para que nenhuma praga entre em nossa casa e fique dentro de casa, como o próprio Deus aconselhou para o povo naquela noite, não é? E Moisés falou ao povo. Então, fique na sua casa, passe o sangue do Cordeiro na sua porta, tenha proteção do Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a sua casa. Amém? E esse sangue, que ele seja passado no seu coração também. Para que ele limpe, para que o mal não entre, para que praga nenhuma, para que o inimigo não fale ao seu coração. Amém? Esse sangue precisa ser passado dentro de nós. Mas para isso, precisamos tirar a levedura, precisamos tirar o fermento do nosso coração, precisamos tirar o pecado. Aonde está o pecado na sua vida? É tempo de você remoer esse pecado, ruminar ele, botar e cuspir ele para fora, não engolir. Rumina, cospe para fora e já era. Põe isso para fora. Pega um caderninho, anota o que vier à sua mente, pecados antigos, atuais, o que vier que você precisa se arrepender diante de Deus, se arrependa diante de Deus. Amém? Na quinta-feira, no pôr do sol, né, no início da noite, quando apareceram as primeiras estrelas, é o primeiro dia de Páscoa. É o dia que Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos. E eu quero convidar você para comemorar a sua Páscoa aí na sua casa também. Na quinta-feira vai ser nossa CM aqui em casa. E vocês podem participar um pouquinho conosco, né? Ver alguma coisa da nossa Páscoa. Mas eu gostaria que você comemorasse também. Você pode fazer um grande jantar, né? Com cordeiro, outra carne, ervas amargas, o pão sem fermento, suco de uva. Mas se você não tiver tudo isso, faça com o pãozinho e com o suco de uva. Eu não consegui achar o suco de uva, tá faltando no mercado, faça outro suco. E ore, simbolizando que aquele é um suco de uva. Mas eu acho que você vai achar. Né? Tem alguns que são até baratinhos, até uns R$3 você consegue achar esse suco de uva. E nessa primeira noite, passe novamente. Se você não passou ainda o suco de uva na sua porta, passe hoje. Mas na quinta-feira, todos nós juntos vamos passar. Vamos marcar o horário, 19h, nós vamos passar o suco de uva nas nossas portas. Amém? Nos umbrais da porta. Né, nas batentes da porta.
E nós vamos declarar que o sangue de Cristo está sobre as nossas casas e que nenhuma praga entrará em nossa casa. Amém? Nós vamos fazer isso juntos. E vamos celebrar que Jesus morreu em nosso lugar para nos curar, para tirar todo o peso do pecado de nós. É essa a celebração da Páscoa. E nós também vamos nos arrepender e tirar o pecado do nosso meio. Aqui na nossa casa, nós vamos tirar todo o pão sem fermento. Então, a partir de quinta-feira à noite... Com fermento. Com fermento. Sem fermento, não. A partir de quinta-feira à noite até a outra quinta, do dia 9 ao dia 16, não terá pão com fermento na minha casa, nem bolo, nem coxinha, nada que a massa fica esperando mais de 18 minutos para crescer um pouquinho, sabe? Nada disso. Então, nós vamos comer o pão sem fermento, né? Um jejum demonstrando diante de Deus o nosso arrependimento. Mas não é só jejuar, nós vamos orar em arrependimento todos esses dias, trazendo à memória tudo que a gente precisa se arrepender, amém? Você pode fazer na sua casa também. Queria convocar toda a igreja a nós participarmos do jejum sem fermento. Depois eu mando mais instruções no grupo, eu posso mandar a receitinha também, é bem simples, se eu não me engano vai óleo ou azeite, farinha e água só e sal para fazer o pão sem fermento, é muito rápido mesmo, amém? Então é isso, semana que vem nós vamos continuar falando de Páscoa, essa quinta também, provavelmente na quarta também, é uma semana muito importante. Deus determinou que a semana da Páscoa, o mês da Páscoa fosse o primeiro mês do ano. É como se o nosso ano espiritual estivesse começando agora, nesse mês. Porque é o mês que Deus determinou como mais importante. O que Deus está falando para nós? A época mais importante é a época da morte do meu filho. Porque ele trouxe libertação para o povo. E ele fez possível que agora sejamos feitos filhos de Deus, através de crermos na morte e ressurreição de Jesus. E que tudo isso foi por nós. Amém? Que você possa crer nisso. E você que está ouvindo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não declarou que você acredita que Jesus morreu na cruz, sofreu tudo isso e se cumpriu e foi profetizado 400, 500 anos antes e tudo se cumpriu, é muito real. Até racionalmente nós conseguimos entender, né? É muito real, as profecias se cumpriram e faltam poucas ainda para se cumprir e vão se cumprir. Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, que te ama tanto e morreu no seu lugar, feche seus olhos com a gente agora também. Nós vamos orar, pedindo perdão pelos nossos pecados e também entregando as nossas vidas ao Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida. Ao Senhor agora. Ao Senhor agora. Declarando que eu acredito que o Senhor veio, nasceu como menino, cresceu, se tornou homem e nunca pecou. O Senhor Jesus é o Cordeiro perfeito. E é o sacrifício suficiente. Para perdão dos meus pecados. Porque morreu naquela cruz. Mesmo sendo inocente. Morreu levando o peso do meu pecado. Para que eu pudesse ter vida. E vida eterna. Por isso. Hoje eu aceito o seu sacrifício. E entrego a minha vida a ti. Escreve o meu nome. No livro da vida. Para quando o Senhor Jesus voltar. Ou eu morrer. Não importa se é perto. Ou se falta muitos anos ainda. Eu sei. Que o viver para mim é Cristo. E o morrer para mim será lucro. Porque eu estarei por toda a eternidade. Com o Senhor. Porque eu terei a vida eterna. Muito obrigada, Pai.
pela salvação em Jesus Cristo. pela salvação em Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu quero orar pelos nossos pecados. Papai, nos perdoa como indivíduos, como cidade, como nação, por todo pecado em pensamentos, em palavras, em ações, em atitudes, ó Pai. Nos perdoa, Pai, até pela falta de atitude de tomar posicionamento contra aquilo que está errado ao nosso redor, ó Pai. Nos perdoa por não nos posicionarmos contra a destruição do casamento na nossa nação, os abortos, contra a corrupção, contra as mentiras, os enganos, ó Pai, mas pelo contrário, muitas vezes, ó Pai, nós cristãos nos envolvemos em tais coisas, ó Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque temos sim, Senhor, pecado contra Ti, Papai. Temos, ó Pai, Te desagradado, Senhor. Senhor, nos perdoa, tira essa praga de sobre a nossa nação, de sobre toda a terra, ó Pai. Senhor, que essa praga realmente seja o tempo de arrependimento e de voltar para a Tua presença, Pai. Amém. Abre os nossos olhos espirituais, desperta a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta todos aqueles que dormem, todos aqueles que estão nos seus mundinhos egoístas, pensando só em si próprios, ó Pai. Abra os corações agora para se importarem com as pessoas em sofrimento ao seu redor, para serem luz aonde andarem, para levarem a Tua palavra, para levarem a mensagem da cruz, para levarem a mensagem de salvação e libertação a todas as pessoas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. E desperta, ó Pai, uma fome de justiça dentro de nós, ó Pai. Que a gente não se conforme com esse mundo, com esse século, com o que o mundo diz que é certo, ó Pai. Mas que a gente se transforme, ó Pai. Transforme a nossa mente na Tua presença. Amém. Porque a verdadeira lei, a verdadeira justiça, ó Pai, a verdade absoluta é apenas a Tua palavra, Amém. Papai. Senhor, nós não queremos nos desviar, ó Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o Senhor tem nos ordenado em Tua palavra. Amém. Mas, infelizmente, muitas vezes nos desviamos. Nos perdoa, Pai. Nos realinha, nos traz de volta para o centro da Tua vontade, Papai. Amém. Em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus. E eu quero pedir nessa manhã, Pai, por todos aqueles que estão sofrendo, por aqueles, ó Pai, que estão com seus parentes internados, que estão com doentes na família. Pai, reacende a esperança, realiza os Teus Jesus. milagres, ó Pai, na vida dessas pessoas, ó Pai. Lança fora toda a depressão, toda a angústia, Pai, toda a ansiedade, ó Pai. Em nome do Senhor Em Jesus, nome de Jesus. alcança cada filho agora, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Não esqueça de orar hoje, entregando esse jejum antes de você comer. Eu quero orar ainda pela família da Ione, do seu Edgar. A Ione faleceu, Oh, meu Deus. nós queremos orar pela família. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos agora, Pai, a família do seu Edgar e da Ione nas suas mãos. O Senhor venha com o seu Espírito Santo Consolador sobre cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fernando, Pai, a Jéssica, Pai. Em nome de Jesus, cada um dos parentes, Pai, que vem agora nas suas mãos, Pai. Que o Senhor toque agora os corações deles. E também os vizinhos, os amigos que estão sofrendo agora, Pai. Que o Senhor venha agora com o seu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca o Marcos e a Jéssica nas suas mãos e os bisnetos, Pai. Em nome de Jesus. Vem com o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Nós temos oração aí, pedido de oração no grupo? Não. Paizinho, nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida da Clarissa, a filha da apóstola Marta, que faleceu semana passada, e o pai agora está internado na UTI também, o pastor Antônio. Papai, nós colocamos a vida da Clarissa nas Tuas mãos, ó Pai, que toda depressão caia por terra, toda angústia, toda ansiedade, Papai, reacende a esperança no coração dela. Em Pai. nome de Jesus. Senhor, que ela possa ouvir a Tua voz nesses dias. E te pedimos, Senhor, por um milagre na vida do pastor Antônio. Papai, alcança ele agora, Pai. Naquele leito, naquela UTI. Papai, ministra a Tua cura sobrenatural. Pai, realiza Teu milagre sobre Em a vida nome dele, de Pai. Jesus. Em nome de Jesus.
Tem mais pedidos? Só se tiver aí, não tá Não, acho que aparecendo? não. Então ora pelo pai da Lília, pelo sempre. Né? Agradece pelo bebê, Guilherme também. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela recuperação do Guilherme, do bebezinho Guilherme, e te pedir, papai, completa a tua cura na vida dele, Amém, pai, pai. que todo Em resquício de nome de bactéria, Jesus. de vírus, de infecção desapareça completamente do corpo dele, Em nome de de cada Jesus. célula, de cada sistema no corpo dele, do sangue, ó pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai, te pedimos pelo seu Antônio também, ó Pai. Senhor, cura ele completamente de toda virose, ó Pai. Colocamos nas tuas mãos também, ó Pai, a vida do Senhor José Carlos, ó Pai. Que não haja nenhum resquício de célula maligna do câncer de cérebro que ele retirou, papai. Cura ele completamente. Em nome de Jesus. Te pedimos também pela vida da Jane, ó Pai, que todo câncer no cérebro reduza, desapareça, ó Pai. Que ela seja completamente curada em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, pela doutora Neuza Etioca, papai. Senhor, que nenhum câncer no estômago volte, papai. Que nenhuma célula cancerígena volte, papai, em nome de Jesus. Em nome Te de pedimos Jesus. pela coluna dela também, que não está bem, papai. Senhor, que não haja nenhuma sequela da queda que ela sofreu, papai, mas que ela seja completamente curada, Senhor, em nome de Jesus. Verdade. Senhor, também te pedimos, ó Pai, pela família da Elaine, ó Pai, pela vida da Elaine, que perdeu a mãe. Senhor, traz o teu consolo sobrenatural sobre a Elaine e sobre os irmãos dela, papai, e toda a família. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso? Mais alguém? Acho só, né? Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações e o poder do Espírito Santo estejam conosco não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga... Amém. Aplauda o Senhor. Cumprimente quem está do seu lado. Tamo junto. Não tenham preguiça, hein? Essa não é época de preguiça.